O episódio de hoje começa no 38º andar como de costume e todos os caçadores estão esperando por Theo ansiosos para negociar com ele. Eles até montaram um pequeno acampamento no 38º andar tratando como um mercado temporário. Pela primeira vez Elka e Orin acompanham Theo observando tudo se desenrolar de cima. Elka, curiosa, comenta que esta é a primeira vez que ele vê um humano. Ele olha para eles atentamente e diz: então é assim que a raça humana se parece. Ele sempre ouviu que os humanos se pareciam com seu junho, mas esta é a primeira vez que ele realmente vê outro. Theo também menciona que desta vez muitos humanos estão vindo por outro lado. Oren parece nervoso. Ele admite que já está com medo de seu João e agora, depois de ver tantos humanos de uma vez, ele se sente completamente traumatizado. Enquanto isso, Theo chega ao chão e cumprimenta os caçadores. Os caçadores, muito felizes em ver Theo, imediatamente o chamam de presidente e ordenam que todos se reúnam porque a negociação começará em breve. Para eles, Theo é nada menos que uma celebridade. Sua presença os enche de excitação. Atrás, Elka e Oren também dão um passo à frente. No entanto, no momento em que Elka, um lobo demoníaco gigante, aparece, os humanos congelam de medo. Sua aura intimidadora se espalha por toda a área, fazendo com que todos os caçadores tremam incontrolavelmente. Suas mentes estão correndo com o mesmo medo terrível. Esse lobo demoníaco veio para matá-los, mas ao mesmo tempo o próprio Elka começa a tremer com a visão avassaladora de tantos humanos. Infelizmente, os humanos interpretam mal a reação de Elka como algo ameaçador, acreditando que ele está prestes a atacá-los. Percebendo o pânico crescente, Theo olha para Elka, levanta o dedo e o xinga. Ele o lembra com raiva de que todos esses humanos são seus convidados, mas ele os está assustando sem sentido. Ele exige saber por que ele está se comportando dessa forma, avisando que se ele continuar assustando todo mundo, Theo ficará muito bravo. Elka rapidamente se desculpa, explicando que não é culpa dele. Ele nunca tinha visto tantos humanos de uma vez e foi simplesmente pego de surpresa. Está em sua natureza que, se alguém lhe parecer hostil, ele automaticamente se torna agressivo. No entanto, ele promete se controlar de agora em diante para esclarecer o mal-entendido de Theo. Elka se adianta na frente dos caçadores e os assegura que não há necessidade de ter medo. Ele pode ter agido agressivamente no começo, mas no fundo ele não passa de um cachorrinho grande e adorável. Theo ri e acrescenta que Elka está prestes a fazer alguns truques. Logo vira dose para ele e ele o instrui a fazer exatamente como ele havia lhe ensinado. Ao ouvir isso, Elka imediatamente começa a tremer de novo. O suor escorre de sua testa enquanto ele fecha os olhos, hesitando por um momento, imaginando se deve ou não fazer isso. Mas como Theo é quem o treinou, ele sabe que não tem escolha a não ser fazer. No momento seguinte, Elka deita-se no chão de barriga para baixo e começa a agir como um cachorrinho fofo. Todos os caçadores se reuniram em volta de Elka, ansiosos para ver mais de perto. Ao ver um cachorrinho tão grande, peludo e inegavelmente fofo, muitos deles coraram incontrolavelmente. Eles realmente acharam Elka adorável. Entre os espectadores, uma mulher em particular com grandes melões parecia especialmente atraída por ele. Ela gostou muito de Elka e, sem hesitar, foi direto até Theo. Com excitação nos olhos, ela perguntou se eles poderiam acariciar esse cachorrinho fofo. Theo, sem hesitar, sorriu e deu sua aprovação, mas havia um porém: se alguém quisesse tocar em Elka ou acariciá-lo, teria que pagar uma moeda de torre. Droga, devo dizer, Theo estava realmente se tornando um verdadeiro homem de negócios. Ele estava encontrando maneiras de ganhar dinheiro em cada oportunidade. Uma moeda de torre era demais, mas diante de um cachorrinho tão irresistivelmente fofo, nenhum amante de cães ou entusiasta de animais poderia resistir. Um por um, os caçadores entregaram suas moedas, formando uma fila crescente ao redor de Elka. Alguns caçadores homens deitaram-se ao lado dele, envolvendo seus braços em volta de sua barriga enorme como se buscassem calor e conforto. Muitas caçadoras esfregaram seu queixo, apreciando a maciez de seu pelo. Durante tudo isso, Elka continuou agindo de forma fofa, mas por dentro ele estava chorando. Seu orgulho havia sido esmagado. Um lobo de batalha por nascimento, ele já se orgulhara de sua força e dominância, e agora ele estava deitado no chão, abanando o rabo na frente dos humanos, fazendo truques para a diversão deles. Tudo por dinheiro. A humilhação pesava sobre ele, mas sem outra escolha ele a suportou enquanto os humanos permaneciam ocupados acariciando Elka. Theo bateu palmas, chamando a atenção deles mais uma vez. Desta vez ele tinha outro anúncio a fazer. Com um sorriso confiante, ele apresentou um novo rosto: Orin. Declarando que Orin era seu novo subordinado, ele informou aos caçadores que, assim como Elka, eles poderiam acariciar Orin se quisessem, mas a condição permaneceu a mesma: eles teriam que pagar uma moeda de torre. Orin, extremamente nervoso, deu um passo à frente e se apresentou hesitantemente. Seu desconforto era óbvio, mas Theo, de pé ao lado dele, lançou-lhe um olhar de soslaio, uma ordem silenciosa, sem uma palavra. Orin entendeu, lembrando do treinamento anterior de Theo.
Ele se forçou a seguir as ordens levantando as mãos. Ele cumprimentou a multidão com um sorriso estranho mas caloroso. A resposta foi imediata. Um grande número de caçadoras se adiantou completamente fascinadas pela visão de um gato preto falante. Enquanto isso, Theo, de pé atrás delas com uma caneta na mão, começou a coletar seus ganhos um por um. Os caçadores entregaram suas moedas e Theo anotou cada transação em seu diário. Os caçadores acariciaram ansiosamente o pelo macio de Orin, esfregando suas bochechas e passando os dedos sobre sua barriga. A princípio Orin se sentiu sobrecarregado, mas conforme o calor do toque deles o afundou, ele lentamente começou a gostar. Ninguém nunca o havia tratado tão gentilmente antes. Pela primeira vez na vida ele estava sentindo afeição genuína. Sem perceber, um pequeno sorriso satisfeito se formou em seu rosto, mas esse não foi o fim das surpresas de Theo. E Theo bateu palmas novamente e chamou os caçadores, informando-os de que tinha novas informações importantes para compartilhar com sua recente promoção. Sua capacidade de armazenamento havia dobrado. Além disso, ele agora tinha um subordinado com sua própria capacidade de armazenamento, o que significa que ele poderia vender quantidades ainda maiores de mercadorias para o mercado de hoje. Theo trouxe 3 grandes 5.000 peças de tomate cereja mágicos, 5.000 batatas abóbora, 10.000 folhas de cebola desintoxicantes classe para garantir uma distribuição justa. Nenhum comprador individual poderia comprar mais de 500 peças. Com isso, Theo lançou oficialmente o leilão e um por um os caçadores se adiantaram para dar seus lances. Observando de cima, Yonah e a princesa da fita vermelha observaram a cena se desenrolar. Yonah, estudando Theo de perto, notou algo diferente nele. Havia uma intensidade em seu comportamento, uma nitidez e foco que só emergiam quando ele estava totalmente imerso em seu trabalho. Era como se Theo se tornasse uma pessoa completamente diferente. Um pequeno sorriso quase imperceptível se formou em seus lábios quando ela percebeu que era isso que ela mais gostava nele. A princesa da fita vermelha, notando a mudança sutil na expressão de Yonah, sorriu e comentou sobre isso. Ela nunca imaginou que sua mestra Yonah daria tal expressão. Ver Yonah sorrir tão calorosamente enquanto olhava para alguém foi inesperado. Pega de surpresa pelo extraordinário, Yonah imediatamente se sentiu envergonhada. Um leve rubor se espalhou por seu rosto enquanto ela rapidamente repreendia princesa da fita vermelha, avisando-a para não tirar sarro de sua professora. No entanto, em vez de se ofender, a princesa da fita vermelha riu ainda mais. Por um breve momento a atmosfera ficou leve e cheia de risadas, mas então, quando a risada da princesa da fita vermelha desapareceu, um lampejo de tristeza passou por seus olhos enquanto ela murmurava suavemente para si mesma, quase um sussurro. Ela se perguntou se algum dia seria capaz de experimentar essa emoção de amor em sua vida. As palavras foram ditas tão silenciosamente que pareciam desaparecer no vento. No entanto, Yonah ouviu a princesa. Percebendo que Yonah havia captado suas palavras, hesitou antes de finalmente se abrir. Ela revelou seus pensamentos mais profundos. Ela havia dedicado sua vida ao seu reino. Ela havia estudado incansavelmente, ela havia treinado incansavelmente. Ainda assim, não importa o quanto ela tentasse se concentrar, não importa o quanto ela se enterrasse no trabalho, ela não conseguia parar de pensar nele. Coelho Guerreiro Negro se recusava a desaparecer de sua mente. Ela só queria falar com ele. Só uma vez. Na cara da princesa da fita vermelha, após notar um vislumbre de tristeza, Yonah imediatamente entendeu a razão por trás disso. Sem hesitar, ela gentilmente segurou as mãos da princesa, sua voz calma mas firme, dizendo a ela que ela não deveria carregar tanto peso em seus ombros e andar sozinha. Não havia vergonha em ser honesta sobre seus sentimentos. Um sorriso caloroso apareceu no rosto de Yonah enquanto ela olhava diretamente para a princesa com um tom provocador. Ela perguntou se ela gostava do Coelho Guerreiro Negro. No momento em que o nome foi mencionado, o rosto inteiro da princesa da fita vermelha ficou vermelho. Tomada pela timidez, ela soltou um grito alto e rapidamente se escondeu atrás de Yonah, confusa. Além das palavras, lutando para se explicar, ela insistiu freneticamente que só tinha visto o Coelho Guerreiro Negro uma vez por 2 ou 3 segundos. Como alguém poderia gostar de alguém em apenas 2 ou 3 segundos? E mesmo que ela tivesse gostado do Coelho Guerreiro Negro, não havia garantia de que ele teria gostado dela de volta. Yonah, incapaz de resistir a provocá-la ainda mais, sorriu e lembrou que a viu crescer desde a infância. Ela conhecia todas as emoções da princesa, era impossível escondê-las. Apenas olhando para ela, ela podia dizer imediatamente o que estava sentindo e sem dúvida 110 tinham. A princesa da fita vermelha tinha sentimentos pelo Coelho Guerreiro Negro. Com uma expressão de conhecimento, Yonah apontou confiantemente que a maneira como o Coelho Guerreiro Negro olhou para a princesa também era um sinal claro de que ele sentia o mesmo. Que começou como uma provocação brincalhona, logo se transformou em uma discussão despreocupada. Os dois discutiram para frente e para trás por um tempo antes que a princesa finalmente suspirasse de frustração e perguntasse se Yonah sabia que tipo de
Personalidade. O coelho guerreiro negro tinha. Yoná, ainda sorrindo, recusou-se a parar de mexer com ela sem hesitar. Ela alegou que não tinha ideia, mas depois de uma breve pausa ela admitiu que realmente sabia. No entanto, ela se recusou a contar à princesa. Se ela realmente quisesse saber, ela deveria ir encontrar o coelho guerreiro negro, ela mesma falar com ele e descobrir por si mesma. Ao ouvir isso, a princesa da fita vermelha ficou ainda mais perturbada, incapaz de lidar com as provocações implacáveis de Yoná. Ela virou a cabeça envergonhada e se recusou a falar com Yoná por mais tempo. A atmosfera entre elas mudou rapidamente e a energia divertida e brincalhona retornou, enchendo o ar com risadas. Mas naquele momento alguém gesticulou para Yoná olhar para baixo. Quando os olhos de Yoná se estreitaram e ela olhou para baixo, ela não viu ninguém a princípio, mas então, de pé corajosamente no chão, lá estava ela, aquela vagabunda Marlene. Um sorriso confiante se espalhou pelo rosto de Marlene enquanto ela levantava a mão gesticulando em direção a Yoná. No momento em que Yoná viu sua heroína, toda a sua expressão escureceu, pura raiva surgiu em suas veias. Sem pensar duas vezes, Yoná caiu do céu a toda velocidade, sua raiva explodindo como uma tempestade. Estava claro que ela estava pronta para jogar Marlene na próxima dimensão. Por outro lado, Marlene permaneceu completamente imperturbável, mantendo sua postura arrogante. Ela colocou uma mão sobre a boca e riu como uma bruxa má. Voz de Yoná trovejou com fúria enquanto ela cuspia o nome de Marlene, exigindo saber o que diabos ela estava fazendo aqui. Ela queria saber o que Marlene queria dela. Se ela tivesse vindo aqui por Theo, ela deveria se virar e ir embora imediatamente. Caso contrário, dessa vez, Yoná a mataria. Ao ouvir isso, Marlene simplesmente riu de novo, seu sorriso se alargando enquanto ela inclinava a cabeça zombeteiramente para Marlene. Isso era uma honra, um nome tão grande, um mago tão poderoso, e ainda assim Yoná se lembrava do nome de um gato pequeno como ela, mas Yoná não tinha paciência para seus jogos. Ela já estava furiosa e não ia perder tempo com puro veneno na voz. Ela exigiu saber por que Marlene tinha vindo aqui. Ela veio para machucar Theo de novo. Marlene, ficando um pouco irritada, suspirou e acenou com a mão desdenhosamente. Segundo ela, Theo não estava mais interessado naquele gato amarelo, mas assim que ela disse essas palavras, sua expressão mudou completamente. Seu rosto se contorceu em algo mais sombrio, mais sinistro. Com um sorriso irônico, o olhar de Marlene se fixou em Yoná. Dessa vez ela não tinha vindo por Theo, hoje ela tinha vindo por Yoná. Ao ouvir isso, Yoná ficou confusa. Como essa gatinha fraca poderia ter vindo aqui por ela? E mesmo se tivesse, como ela poderia machucar Yoná? Mas antes que Yoná pudesse pensar mais, Marlene enfiou a mão na bolsa e tirou uma moeda de prata, mostrando para Yoná. Naquela moeda havia um símbolo de dragão brilhando em uma luz prateada. Assim que Yoná pôs os olhos no dragão prateado, moeda, o reconhecimento brilhou em seu rosto. Ela sabia o que era. No entanto, antes que pudesse reagir, Marlene ativou a moeda e um raio de energia branca disparou dela, envolvendo Yoná completamente. A energia não a machucou, em vez disso, formou uma barreira tipo escudo prendendo Yoná lá dentro. Era um escudo de dragão muito forte. Yoná tentou desesperadamente se libertar usando toda a magia à sua disposição, mas algo estava terrivelmente errado. Sua magia não estava funcionando. Marlene, parecendo uma bruxa louca, começou a rir alto. Ela explicou que essa não era uma barreira comum, a magia era anulada dentro dela. Com Yoná presa, ela não era mais a poderosa feiticeira que tinha sido momentos antes. Para Marlene, Yoná agora era tão comum quanto um pequeno hamster. Enquanto isso, a princesa da fita vermelha desceu correndo para o lado de Yoná. Yoná percebeu que era uma armadilha para capturar a princesa e gritou para ela parar, mas era tarde demais. A princesa chegou muito perto e dos arbustos Carum apareceu com uma velocidade assustadora. Ele também puxou um pingente de dragão mágico e com um sorriso lançou uma barreira de anulação mágica sobre a princesa. A princesa não foi fisicamente ferida, mas sua magia foi instantaneamente anulada, fazendo-a cair pesadamente no chão. Yoná, sentindo-se completamente desamparada, lutou contra a barreira com todas as suas forças, mas ela não se movia. Carum e Marlene, de pé triunfantes, riram como se tivessem vencido a guerra do século. A princesa tentou se libertar, mas a barreira se manteve firme. Carum e Marlene se aproximaram dela, sorrisos perversos estampados em seus rostos, e provocaram que as 10.000 moedas de torre que lhes foram prometidas agora eram delas. A baba praticamente escorria de suas bocas enquanto pensavam na fortuna que estavam prestes a reivindicar. O medo tomou conta da princesa enquanto ela se encontrava presa e vulnerável, sem saber o que fazer. Em seguida, Carum e Marlene agarraram ela e Yoná começaram a deixar a área, arrastando seus cativos atrás deles sem que eles soubessem. No entanto, Zeref estava observando toda a cena à distância. Zeref, que vimos em muitos episódios anteriores, bem, ela também gosta de Theo e era uma personagem-chave. Chegou um pouco tarde demais. Ela não testemunhou tudo desde o começo, mas ele viu o suficiente para saber que algo terrível tinha acontecido. Se ela tivesse chegado antes, ele poderia ter conseguido impedir o sequestro.
Quando Scarron e Marlene começaram a levar Yonai e a princesa embora, Zeref considerou intervir, mas já era tarde demais. Ao mesmo tempo, Theoden e a chefe Elka estavam indo em direção à cena, completamente alheios à crise que havia se desenrolado. Theo estava de um humor excepcionalmente bom. Ele declarou alegremente que eles tinham vendido tudo e que Oren tinha feito um excelente trabalho seguindo suas instruções. Graças a Oren, eles tinham ganhado sólidas 40 a 50 moedas de torre de caçadores que pagavam apenas para tocar e acariciar Oren. Theo estava genuinamente orgulhoso, comentando que o verdadeiro espírito mercante de Auron estava começando a brilhar. Infelizmente, o mesmo não podia ser dito de Elka, cujo rosto mostrava que ela estava tudo menos feliz. Pela primeira vez, Oren se sentiu genuinamente bem. Theo o elogiou e estava claro que ele estava satisfeito com os ganhos do dia, mas a atmosfera alegre durou pouco. Zeref apareceu de repente na frente de Theo com um olhar sério nos olhos. Ele disse a Theo que precisava informá-lo de algo urgente e importante. Theo, parecendo confuso, virou-se e perguntou a Oren se ele tinha visto Yonai em algum lugar desde que ela desapareceu. Zeref, visivelmente nervoso, explicou que Yonai e a princesa podem ter sido sequestradas. Expressão de Theo mudou de confusão para choque, percebendo a gravidade da situação. A cena então mudou, nos levando de volta aos eventos que se desenrolavam no 99º andar. A Elaine estava furiosa com seu avô, gritando e reclamando alto sobre o porquê de ele nunca ter lhe contado a história de Deus. Tantos incidentes aconteceram quando a Elaine era pequena, mas ela não tinha a mínima consciência deles. A Elaine sentiu que não sabia de nada porque nem mesmo entendia a história da torre. Seu avô tentou dar desculpas, dizendo que a vida útil da maioria dos monstros na torre era extremamente curta. Por causa disso, tais informações nunca foram passadas para os outros. Ele também ressaltou que desde a infância a Elaine estava tão doente que ele nunca teve a oportunidade de contar a história a ela, mas Aileen começou a chorar, chorando cada vez mais. Se Kaiser tivesse contado a história completa, então em apenas alguns anos a cidade natal de Seu Junho também seria destruída. Agora a maior questão permanecia: o que Seu Junho faria e sua família. Até mesmo Kaiser não sabia qual era a solução. Por um momento Kaiser ficou em silêncio, pensando profundamente antes de finalmente admitir que não tinha resposta para essa crise. Por outro lado, Seu Junho estava sentado no chão, perdido em pensamentos. Ele estava preocupado. O que ele poderia fazer? Baby Bear, tremendo de medo, caminhou hesitantemente até ele, sua vozinha tremendo enquanto o chamava de papai. Com um olhar de angústia, Baby Bear perguntou se era verdade que em alguns anos o mundo de Seu Junho seria destruído. Se isso acontecesse, Seu Junho deixaria a torre e iria embora. Até os coelhos estavam tristes por Seu Junho, mas a situação estava longe de acabar. Kaiser falou mais uma vez, agora mudando a conversa para algo ainda mais assustador. Ele mencionou a ordem do desastre, revelando que esse desastre havia sido chamado de Red Locust. Kaiser explicou que Seu Junho chegou aqui por causa de uma brecha no meio da torre, e se Seu Junho conseguisse passar, então havia uma possibilidade muito forte de que o Red Locust também pudesse usar a brecha para chegar à Terra, e se o Red Locust chegasse à Terra, não haveria esperança de salvá-la. A torre em si já estava trazendo destruição a Terra, mas no momento em que o Red Locust chegasse, toda a esperança estaria perdida. Seu Junho cerrou os punhos enquanto sua mente corria. Ele sabia que a humanidade já havia subido para o 38º andar. Se eles alcançassem o 60º andar, então o Red Locust ganharia acesso direto à Terra. Até os monstros do 67º andar estavam lutando para lutar contra ele. Se o Red Locust descesse sobre a Terra, seria impossível impedir a destruição. Seus pensamentos ficaram mais sombrios. Em apenas alguns dias, toda a Coreia poderia ser destruída. Aileen, agora em pânico, virou-se para seu avô mais uma vez, sua voz tremendo enquanto ela perguntava desesperadamente se havia alguma maneira de matar todos os Red Locust aqui antes que eles pudessem chegar à Terra. Kaiser, com sua expressão sombria, admitiu que estava tentando há milhares de anos. Nenhuma vez ele conseguiu exterminá-los completamente. Não importa quantos ele matasse, pelo menos um sempre sobreviveria, e esse sobrevivente repovoaria toda a espécie. E agora, com os Red Locust tendo crescido em números tão massivos, exterminá-los todos de uma vez era impossível. Ele então revelou outro horror: todos os Black Dragons estavam presos em outra dimensão. Mesmo que os Red Locust fossem mortos dentro desta torre, não importaria, porque desde a origem da própria torre os Red Locust já haviam escapado e destruído incontáveis mundos. Isso significava uma coisa: o enxame de Red Locust também chegaria à Terra, e isso aconteceria muito em breve. O povo da Terra teria que lutar por sua sobrevivência, mas do jeito que as coisas estavam agora era impossível salvar o planeta. Mas então Seu Junho, com sua expressão sombria e séria, de repente falou em um tom profundo e confiante: isso não vai acontecer. Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Os olhos de Kaiser se arregalaram. Ele nunca tinha visto Seu Junho tão sério antes. Ele se virou para ele, sua voz cheia de curiosidade, e perguntou se Seu Junho tinha uma solução. Mas agora Seu Junho não parecia mais tão sério. Em vez
Disso um sorriso confiante apareceu em seu rosto. Ele se virou para Kaiser e declarou com absoluta certeza que todos os mundos que foram destruídos por causa da torre encontraram seu fim por causa dos Red Locus ou dos monstros que eles libertaram, mas em cada um desses mundos havia uma grande diferença. Ele seu Junho não estava lá para ouvir isso. Tanto Aileen quanto Kaiser congelaram sua curiosidade aguçada. Eles esperaram em antecipação para ouvir qual era essa diferença. Seu Junho bateu no peito e orgulhosamente declarou a resposta: a diferença sou eu. Em todos aqueles mundos destruídos não havia ninguém como seu Junho, e enquanto ele estivesse vivo ele nunca deixaria o mesmo destino acontecer com a Terra. Vendo a confiança inabalável de Seu Jun, todos os bichinhos monstros ficaram muito felizes. Sua determinação inabalável irradiava dele como uma força imparável. Seu Jun então revelou que tinha um grande plano, um plano tão grande que lhe permitiria eliminar todos os Red Locus na torre, garantindo que eles nunca pudessem chegar à Terra, e mesmo que os Red Locus de alguma forma escapassem para a Terra, Seu Jun tinha uma maneira de destruí-los lá também. Com isso o episódio terminou. Não